Profetizarei e as muralhas vão cair. Profetizarei e as muralhas vão cair diante de mim, diante de mim. Salve Maria Santíssima. As imagens na Bíblia. De fato, Deus proíbe a confecção de imagens. Geralmente a gente é abordado pelos protestantes e quando não é abordado é julgado, é condenado. Nas pregações eles usam isso, né, de forma ferrenha, com raiva e com a grande convicção que nós somos grandes idólatras, mariólatras, né? Adoramos Maria, adoramos as imagens, adoramos os santos. Eles baseiam em Êxodo 20, versículo 4. Eles precisariam ler o Êxodo 20, versículo 3, né? Que fala da imagem de deuses. A própria Bíblia é muito clara que são imagens de deuses que Deus proíbe. Deuses pagãos. Porque nós só temos um Deus único e verdadeiro. São passagens que vão nos mandar fazer as imagens. Levítico 26, 1. Deuteronômio 7, 25. O Salmo 97, versículo 7, Êxodo 25, do 17 ao 22, Êxodo 37, do 7 ao 9, Êxodo 41, 18, Números 21, do 8 ao 9, 1 Reis 6, do 23 ao 29 e até o 32, 1 Reis 7, do 26 ao 29, 1 Crônicas 28, versículo 18 e 19, 2 Crônicas 3, 7 ao 10. E também 1 Samuel 4, versículo 4. Então é muito clara a distinção que a Bíblia faz entre a adoração e entre a veneração. Por exemplo, Números 21, do 8 ao 9, o Senhor manda fazer serpente de bronze. Lá em 2 Reis 18, você pode ler o capítulo todo. 2 Reis, capítulo 18, do versículo você pode ler do 1 ao 12. No 12 vai falar o seguinte: porque os filhos de Israel não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Ou seja, eles endureceram o coração e não ouviram com atenção a voz de Deus. E começaram a adorar a imagem da serpente como se fosse um Deus. Vai falar em 2 Reis 18, 4 o seguinte: este, no caso Ezequias, tirou os altos e quebrou as estátuas e deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ou seja, mesmo a serpente de bronze sendo quebrada, a gente percebe que lá em João 3, Jesus retoma a imagem da serpente de bronze para mostrar que Números 21 era uma prefiguração da sua morte na cruz, da sua elevação na cruz. Então, Jesus, ele mostra muito claro para nós que o povo judeu, enquanto confeccionavam as imagens, não pecavam, mas enquanto adoravam, pecavam. Novamente eu repito aquilo que eu sempre falo nas pregações quando falo das imagens. A frase de Padre Zezinho: eu tenho uma imagem, aliás, eu tenho uma faca e não sou um assassino. Tenho um fósforo e não sou um incendiário. Tenho uma imagem e não sou idólatra. Aqui a gente tem que parar com medo de acender uma vela diante da imagem, não tem problema nenhum. De beijar, de ajoelhar-se diante da imagem, não há nenhum problema. Todas as vezes que a Bíblia condena alguém a se ajoelhar diante de outro, é quando se ajoelha para adorar. A gente pode fazer, em outro momento, essa parte sobre o estar ajoelhado diante da imagem, né? O Catecismo da Igreja Católica, ele vai no número 21, 31, e no número 21, 32, ele vai nos instruir acerca do uso da imagem, né? Vamos pegar também Gênesis 19, versículo 1, que vai falar o seguinte: pela tarde chegaram os 2 anjos da Sodoma. Lote, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhe ao encontro, e prostou-se com o rosto por terra. Ou seja, Ló prostou-se diante dos anjos e não prostou-se para adorar de forma alguma.
Todo católico já deve ter sido interpelado por conta dessa situação, né? Ajoelhar-se. Então esse ajoelhar é sinal concreto, claro, que você está adorando. E o pior, que geralmente quem nos acusa se diz que já foi católico, né? E nós sabemos que nunca foram de verdade. Foram batizados e jogaram o sacramento fora e nunca se aprofundaram. Será que uma pessoa que é um ex-católico, que se diz ex-católico, ela já leu o catecismo? Ela já leu a Bíblia inteira? Ela já leu a história de um santo? Ela tinha uma vida eucarística, tinha uma vida sacramental, tinha uma vida de oração? O número 2131 do catecismo fala o seguinte: com base no mistério do Verbo encarnado, o sétimo concílio ecumênico de Nicéia, 787, do ano 787, justificou contra os iconoclastas, que era uma heresia. Observem, era uma heresia do século VIII, que tenta ser ressuscitada pelos protestantes, e muitas vezes dentro do meio católico há várias pessoas que têm uma grande resistência, porque abominam as procissões, abominam o ajoelhar-se, e muitos, usando textos descontextualizados, afirmam que dentro das imagens existem os demônios. Isso é um grande equívoco e até um pecado, né? Então vai nos orientar sobre isso. Justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, dos de Cristo e também os da Mãe de Deus, que eu já tinha lido em outro momento, né? Os dos anjos e de todos os santos. No 2132 também vai falar sobre o culto cristão das imagens. Não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada à imagem remonta ao modelo original. Quem venera a imagem, venera nela a pessoa representada. O culto da religião não se dirige às imagens em si mesma, como realidades, mas olha sob o seu aspecto próprio de imagens, que nos conduzem ao Deus encarnado. No caso, Deus infinitamente bom, pode entrar em contradição? Claro que não, né? E como a gente já afirmou, essas várias passagens, Deus está proibindo a idolatria de deuses falsos, os deuses egípcios, que, por exemplo, as imagens dos bois, para eles eram deuses, para os povos pagãos, mas para o Senhor manda fazer imagens de bois, para mostrar, não, são imagens de criaturas, não de deuses. Por isso manda fazer bois e leões. Lá em Gênesis 1, o Senhor vai mostrando que ele vai criando cada coisa e viu que era bom, para mostrar que tudo ali são criaturas, só existe um Criador. Então, o primeiro texto contra a idolatria dos pagãos é Gênesis 1. Quando você vai ler a Bíblia, né? Porque lá mostra que tudo aquilo era criatura, não eram deuses. Vamos aqui algumas passagens, né, sobre a questão ainda da veneração às santas imagens. Alguns textos que falam sobre o estado de joelho, prostrados, né? Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio ao encontro e prostrou-se por terra. Gênesis 18, 2. Ele se prostrou, para adorar não, como sinal de reverência. Êxodo 18, 7. Moisés saiu ao encontro do seu sogro, prostrou-se e beijou. Êxodo 18, 7. Quando Abigail avistou Davi, desceu prontamente do jumento e prostrou-se com o rosto por terra diante dele. 1 Samuel 25, versículo 23. Lá no 1 Samuel 28, 14, Saul, ele compreendeu que apareceu um ancião, né? Ele compreendeu que era Samuel e prostrou-se com o rosto por terra. Alguns atos de veneração ainda, né? Gênesis 23, 12, melhor dizendo. Gênesis 33, versículo 3. 1 Samuel 25, 41. E 2 Samuel 9, 6. E 2 Samuel 14, versículo 4. Então a gente percebe aí muito claramente que a prostração não tem nenhum problema.